Olá pessoal, vamos voltar agora à nossa segunda parte da aula. Trouxe os exemplos, gerais de fontes processuais e comecei falando sobre a Constituição e os tratados internacionais. Então vamos agora falar de uma terceira possibilidade de fonte processual, do direito processual, que são as leis complementares. A lei complementar ela é uma espécie legislativa que tem uma natureza mais estável. Nós temos, por exemplo, as leis ordinárias e as leis complementares. As leis complementares, elas exigem um quórum maior, eles exigem um quórum qualificado, ou seja, uma maioria absoluta para serem aprovados. Por isso que se fala em estabilidade, porque é mais difícil você revogar, ou é mais difícil você aprovar uma lei em que a Constituição prevê ser lei complementar. Então a Constituição ela diz expressamente quais são as leis que devem ser regulamentar as matérias, que devem ser regulamentadas por meio de lei complementar. Então as leis complementares não podem ser objeto de medida provisória. Então aqui, para não me prolongar muito, eu destaco para vocês alguns exemplos de leis complementares que são fontes de direito processual. Nós temos aqui o Estatuto da Magistratura, a organização e a competência da Justiça Eleitoral e as normas de direito processual que são decorrentes do Código Tributário Nacional, que são de matéria do direito tributário. Então aqui a Constituição ela diz expressamente que essas matérias precisam ser por lei ordinária. Então é um exemplo, mais um exemplo de direito, de fonte de direito processual. Nós temos, após falarmos do direito, das leis complementares, é importante falar sobre as leis ordinárias. Então, primeiramente, é a principal fonte do direito processual. Tanto é que o nosso Código de Processo Civil, ele é um exemplo, ele é uma modalidade de lei ordinária. Então, a Lei 13.105 de 2015, que muitos de vocês devem ouvir como o novo Código de Processo Civil, porque o código anterior ele foi revogado, foi substituído por este, então se trata de uma grande fonte formal do direito processual. Nós temos também, é importante citar as leis que tratam da organização judiciária, as resoluções, os regimentos internos dos tribunais. Observem, o objeto central desses instrumentos jurídicos é a competência. Ou seja, a gente vai estudar a competência após a primeira prova. Mas o que é importante dizer agora? Essas competências elas referem-se ao conjunto de regras que organiza como os processos serão distribuídos entre os diversos órgãos jurisdicionais. Então nós temos a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, os juizados especiais, enfim, a Justiça Federal. Então, essas normas tratam sobre a competência de como vai ser distribuídos os processos. Então, observem, não são em si essas leis sobre organização judiciária, resoluções ou regimentos internos, não são propriamente ditas fontes formais do direito processual, mas sim sobre a organização judiciária. Então, é importante saber, porque é a partir daí que nós vamos ter conhecimento de para onde, quem terá competência para decidir determinada matéria, onde um processo deve ser distribuído. Então, os regimentos internos, de forma mais específica, o que eles visam? Eles visam regular o funcionamento dos seus tribunais dentro da sua própria autonomia, claro, sem violar a Constituição Federal, mas todos os tribunais, os tribunais federais, os tribunais estaduais, eles têm um regimento interno. Então nós temos, no caso do Tribunal de Justiça de Goiás, um regimento próprio. E aqui eu só exemplifico o artigo 3º do regimento interno, que trata sobre a organização desse tribunal. Então ele fala
que o Tribunal de Justiça ele é composto por um tribunal pleno, né, que ele tem os seus órgãos especiais, né, a primeira seção cível, a segunda seção cível, a seção criminal, a primeira câmara cível, né, a segunda câmara cível e assim por diante. Então vejam aqui que é sobre o que? A organização do tribunal, né, que é uma importante fonte, né, do nosso direito processual. Então, para dar continuidade, né, as fontes do direito processual, então, o que nós temos? As convenções processuais. Então, as convenções processuais, elas são situações em que as partes, né, quando não versam sobre direitos indisponíveis, ou seja, no caso dos direitos que são disponíveis, as partes podem acordar, convencionar previamente acerca do método de resolução de um conflito que possa vir a surgir no decorrer de determinada relação estabelecida entre elas. Então, o principal dispositivo da lei que trata sobre as convenções processuais é o artigo 190, né, que eu trago aqui para vocês. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, a gente estudou autocomposição, heterocomposição nas nossas primeiras aulas, então quem tem dúvida, volta lá para as anotações das primeiras aulas. Então, no caso dessas possibilidades de autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Então, as convenções processuais, elas são fontes do direito processual. Então, observem aqui, né, recapitulando, a autocomposição ele é um método primitivo de resolução de conflito entre as partes e consiste em um dos indivíduos, ou ambos os indivíduos, abrem mão de seus interesses por inteiro ou parte dele. Ou seja, aqueles direitos que são disponíveis. Então, em relação ao direito à vida ele é indisponível, né? O direito de imagem, né, da mesma forma. Então, nessa modalidade, né, de resolução de conflito, destaca-se a mediação, né, a conciliação, que possui validade jurídica, né, ou seja, caso uma das partes não cumpra o acordado, a ação pode ser levada à justiça, né? Então, o juiz vai ter que proferir uma decisão sobre essa modalidade, né, de resolução de conflito, né, que foi previamente acordado, não foi cumprido, então cabe ao juiz intervir para garantir o acesso à justiça. Então, mais um exemplo aqui, né, que eu trago para vocês do Código de Processo Civil sobre a convenção processual, né? O que diz o artigo 191, de comum acordo, né, o juiz e as partes podem fixar um calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso, né, quando for permitido, né, quando não versar sobre um direito processual indisponível ou um direito material indisponível. Então, as partes podem fixar um calendário para determinar as práticas dos seus atos processuais. Então, o calendário ele vincula as partes e o juiz, e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Lembrando que todas as decisões interlocutórias, de ofício ou de mérito devem ser justificadas, devem ser motivadas. Então, observem aqui a dispensa da intimação, né? No caso dessa fixação do calendário ter sido acordada entre as partes, né, previamente, né? Então, aqui o que nós temos? O juiz, né, o magistrado ou a juíza, né, nas convenções processuais, o juiz ele participa dessas convenções e ele exerce, né, o controle de validade, mas as convenções já são eficazes desde sua celebração,
né? O juiz ele vai estar o quê? Administrando, né? Se está cumprindo com a lei de modo geral, mas as convenções processuais, né, as decisões tomadas pelas partes, quando é possível, elas são fontes de direito processual. Então, salvo, né, exceto nas hipóteses em que o juiz também deva aderir ao pacto. Então, aqui, né, o juiz, né, neste caso aqui do artigo 191, na mudança do calendário, né, no caso concreto, o juiz ele é parte, né, dessa convenção, ou seja, não envolve só o autor e o réu, o demandante e o demandado, né? Ou quando a lei exigir expressamente a homologação judicial, né? Então, é uma situação em que há uma excepcionalidade às convenções processuais. Então, só são por esse juiz acolhidas se preencherem esses requisitos, né? Esses requisitos que estão aqui acima. Tudo bem? Então, a convenção processual, para a gente encerrar, né, ele não pode versar sobre direitos processuais indisponíveis, ou seja, a ampla defesa, né, é um direito, é um princípio indisponível, você não pode abrir mão de se defender, né, não pode, então os direitos processuais indisponíveis não podem ser objeto da convenção processual, que também não pode gerar prejuízos em relação aos direitos materiais que são indisponíveis, como é o caso do direito à vida. Então, caso a convenção verse sobre direito processual ou sobre procedimento, será uma convenção processual. Caso verse sobre direito material, terá a natureza de transação, né? Então, no âmbito do direito do consumidor, né, as partes elas podem exercer uma transação sobre um direito, né, que a parte possa abrir mão, ou sobre um direito material que o fornecedor possa abrir mão, né? Então aqui nós temos uma possibilidade, né? Quem já atuou no âmbito do direito no PROCON ou em juizados especiais tem um pouco de noção sobre isso e vocês vão conhecer mais a fundo, né? Então, um exemplo, né, de uma convenção processual, as renúncias do duplo grau de jurisdição. Então, uma parte, ela pode, né, diante de uma decisão, ela pode abrir mão de entrar com recurso, né, de provocar os tribunais, as instâncias superiores, ou o custeio ou o reembolso das despesas processuais. É uma possibilidade de renúncia, né, que representa uma modalidade de convenção processual. Vou terminar agora essa segunda parte da nossa aula.